Boa tarde a todos e a todas, especialmente magistrados e servidoras. Em função da comemoração do Dia Internacional da Mulher, ocorrido no último dia 8, o SEDUC e o Comitê de Participação do Tribunal trazem uma reflexão que está na ordem do dia. Como se dá a participação das mulheres na sociedade e nas relações de poder do trabalho institucional? Queremos, de forma aprofundada e comprometida, homenagear a todas as nossas servidoras e magistradas que se engajam no trabalho, no cotidiano, na vida social, assumindo suas escolhas. E para nos instigar nesse dia, convidamos a doutora Lourdes Maria Bandeira, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, UNB, que gentilmente aceitou o nosso convite e fica aqui novamente nosso muito obrigada. Professora Lourdes Bandeira é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília, doutorado em Antropologia pela Universidade René Descartes de Paris, pós-doutorado na área de Sociologia do Conflito na Escola de Altos Estudos Sociais de Paris, pós-doutorado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade do Porto, na área da violência, do gênero e crimes, e tem várias publicações e orientações nas áreas de feminismo, sociologia das relações de gênero, sociologia da política nas relações de gênero, corpo e sexualidade e políticas públicas. Pesquisadora aposentada no Departamento de Sociologia da UNB. Antes de passar a palavra, só alguns avisos, que a presença virtual será na sequência colocada no chat, e peço também que as perguntas sejam feitas ao final da fala da professora, que serão respondidas por ela. Agora sim, com a palavra, professora Lourdes, e uma boa palestra a todos. Bem, então, muito boa tarde para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria agradecer imensamente a Cláudia, que fez o primeiro contato, que é de uma simpatia ímpar e que está promovendo ou participando da promoção desse debate que é extremamente importante para o dia ou mês, para o dia em que a gente tem que fazer uma reflexão sobre a situação das mulheres. Que, no geral, a gente olha para as mulheres que já chegaram lá, mas, lamentavelmente, a maioria das mulheres, mesmo aquelas que estão engajadas nas instituições, ainda estão em situação de uma certa vulnerabilidade, de uma certa precariedade. Então, eu propus como tema, a gente conversou um pouco, propus como tema relações de gênero e de poder no espaço do trabalho, né? No espaço de trabalho, que vai envolver, em alguma medida, o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, vou falar um pouco do Tribunal Superior do Trabalho, mas eu quero dizer que o meu olhar é sociológico. Eu não sou advogada, tenho a maior admiração pelas advogadas. Agora mesmo pela manhã tivemos uma live que levou 2 horas com juízas, advogados, etc., sobre a questão da aplicação da Lei Maria da Penha, né, que é muito interessante. Então, a gente sempre traz, elas demandam e a gente traz a contribuição da academia, que como da antropologia, da sociologia, do serviço social, da psicologia, assim por diante, né? E a outra questão que eu acho extremamente importante é esse diálogo que a gente estabelece entre as ciências sociais, no caso, a sociologia e o direito. Ninguém hoje anda sozinho. A gente tem que se articular, andar de parceria, de braços dados, para poder avançar, não é? Avançar não só em relação às questões de gênero, mas também, quando se fala de gênero, se fala em relações que se estabelecem entre homens e mulheres, tá certo? Entre mulheres, entre homens e entre mulheres e homens. Então, eu preparei um texto, né? E eu vou lendo, explicando e lendo o texto, para não me perder, porque às vezes, né, como professora, falo demais, né? Então, eu vou lendo, e eu propus o desenvolvimento de 5 itens. O primeiro, o que eu chamei de mecanismos de construção e de reprodução das iniquidades de gênero, ou seja, da diferença de gênero, do que tratam as relações de gênero. Quando a gente está falando de relações de gênero, do que a gente está falando, né? O segundo item é sobre a divisão sexual do trabalho, de como as relações de gênero se estabelecem na esfera do direito, no campo do direito,
Claro que eu falarei de maneira mais superficial, como disse, não é? Em cima de informações que eu conheço, mas que não são aprofundadas, porque não sou advogada. Não é minha área. Concepção, o terceiro item seria concepções de poder relacionais a partir das relações de gênero. Como se dão as relações de poder, que são invisíveis, sutis, muitas vezes a gente pensa que elas não existem, mas elas estão ali, tanto material quanto simbolicamente postas, não é? Depois, o quarto item, a participação feminina nas instituições públicas. Então, eu recebi alguns dados do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho. Então, vou falar um pouco desses dois tribunais, primeiro do Tribunal Regional do Trabalho e depois do Tribunal Superior do Trabalho, dados que eu peguei, algumas informações com algumas pesquisas que foram realizadas e que estão disponíveis na internet. E, finalmente, eu vou trazer um pouquinho, umas 2 ou 3 questões sobre a questão da subjetividade, né? Então, eu quero dizer que essa pesquisa, essa fala, ela tem, sim, ela é uma fala mais conceitual, mais teórica, e ela tem como objetivo instigar, que a gente pense. Para mim não ficar sempre dizendo coisas que todo mundo conhece, coisas do senso comum. Então, tentei elaborar, a partir da bibliografia, não é, uma fala mais conceitual. Então, iniciando essa fala, não é, no contexto e na dinâmica das relações de trabalho, iniciando essa fala e das matrizes culturais que nos informam, eu inicio pelo primeiro item, que são exatamente mecanismos de construção e de reprodução das iniquidades, das desigualdades de gênero, não é? E do que elas tratam. Então, a primeira constatação, não é? Eu parto do pressuposto da constatação de que, ao abordar a temática relativa às mulheres, eu não estou me refletindo a mulheres como uma categoria universal, em que todas as mulheres se caracterizam de maneira igual. Ao contrário, as mulheres, elas se caracterizam diversamente em contextos sociais e culturais específicos, né? Então, cada grupo social, cada coletivo tem suas características e não são necessariamente mulheres todas iguais, embora mulheres sejam um coletivo, ok? Um sujeito coletivo. Portanto, em cada contexto social, cultural, as mulheres apresentam especificidades, imperativos, anseios, histórias, conquistas, preocupações, lutas que são próprias para mulheres advogadas, diferente das mulheres trabalhadoras do setor informal ou das mulheres de outros países em que a cidadania está mais avançada ou menos avançada, como as mulheres do setor dos países do Oriente Médio, onde que existe a burca, o controle do corpo, da sexualidade, etc. Então, ao trabalhar, a gente sempre tem que pensar, eu estou falando de que categoria, ou melhor, de que segmento de mulheres? As mulheres tribunais, então as mulheres tribunais. As empregadas domésticas, então as empregadas domésticas. As professoras, então as professoras. Então, isso é importante localizar. Claro que aqui eu vou dar uma visão mais ampla, não é? Exatamente por conta desse sujeito coletivo, mas essas mulheres que têm especificidades porque elas pertencem, não é? A contextos sociais diferentes e elas têm marcadores, elas são portadoras de marcadores sociais. Né? Então, por exemplo, eu olho aqui para mim, para a Cláudia, nós somos mulheres brancas, né? Eu acho que heterossexuais, mas tem mulheres que têm pertencimento racial, étnico, mulheres negras, mulheres pretas, que têm pertencimento a certas religiosidades, que têm pertencimento a certas sexualidades, que têm pertencimento a classes sociais diferentes, a faixas etárias diferentes, a territorialidades diferentes. Então, as especificidades devem ser, os marcadores sociais devem ser mencionados exatamente porque eles vão variar de acordo com a inserção destas mulheres ou deste grupo de mulheres, não é? No espaço privado, no espaço da esfera do trabalho, em cada instituição, em cada momento histórico. Então, mulheres que fazem parte hoje a grosso modo, digamos, do serviço público,
são diferentes das mulheres que trabalham nas organizações privadas. Mas dentro do serviço público existem várias segmentações, né? Como existe no espaço, nas organizações privadas, várias segmentações, vários tipos de organizações, o setor comercial, industrial, e na área pública também, mulheres que trabalham nos tribunais, mulheres que trabalham na burocracia e assim por diante, né? Então, ademais, as primeiras abordagens sobre as relações de gênero, elas consideravam as características biológicas de cada sexo, né, como sendo responsáveis pela geração das desigualdades entre homens e mulheres. Na verdade, as características biológicas, o fato de eu ser fêmea ou de ser macho, não deve nos colocar em lugares, do ponto de vista da cidadania, diferenciados, mas deve considerar as nossas especificidades do ponto de vista fisiológico. Portanto, se entendem que as relações de gênero, elas se constituem, elas se constroem, elas se estruturam a partir dos chamados processos de socialização, isto é, de como nós fomos educados, de como nós vivemos as nossas trajetórias, de como nós tivemos experiências diversificadas, seja no seio da família, seja no sistema escolar, ou seja em outro, muitas mulheres, não é? Hoje mulheres, mas crianças viveram em instituições, orfanatos, etc., né? De como isso aconteceu. Então, as relações de gênero, as relações entre as mulheres e as relações entre mulheres e homens, elas estão atreladas necessariamente à trajetória de grupos ou de pequenos coletivos. Por exemplo, as mulheres do setor camponês, do setor agrícola, têm uma experiência e uma vivência de um coletivo que é diferente das mulheres que habitam nos centros urbanos, e assim por diante, não é? Então, os padrões, os modelos culturais que foram estabelecidos no processo da socialização que cada uma de nós viveu, vão constituir uma dada dinâmica social. E é eles que vão ditar como as mulheres devem se comportar, as meninas, as jovens e as mulheres adultas, as idosas, como elas devem se comportar, como elas devem agir, e muitas vezes como ou por que elas ingressam em determinadas carreiras. Então, a pergunta que se coloca não é por que as mulheres estão hoje maciçamente em determinados cursos superiores e não outros? Por que as mulheres estão, nós vamos ver com mais detalhe, em atividades que estão ligadas à reprodução e a atividades de cuidados e menos nas atividades da ciência hard, né? Das chamadas cienciaduras, matemáticas, engenharias, onde que os processos lógicos são demandados. Isso não é de graça. Não é porque elas têm menos, porque o DNA delas é inferior, porque elas têm menos neurônio, ou porque os homens têm mais neurônio. Não. É porque teve um processo de socialização que incutiu valores, que foi incutido valores, atitudes, desempenhos para se direcionar e se localizar na vida, né? Então, assim, vale lembrar que as questões de gênero, elas dizem respeito tanto às mulheres quanto aos homens. Não estamos falando só de mulheres. Eu vou centrar nas mulheres, mas as relações, elas são de mão dupla, né? Das mulheres entre si, que não são iguais, e dos homens entre si, que não são iguais, e dos homens e das mulheres, desses dois grandes coletivos, esses dois grandes grupos sociais. Essas relações de gênero, elas atravessam e são atravessadas nas relações de trabalho, nas quais homens e mulheres, historicamente, ocuparam e ocupam lugares diferenciados e culturalmente determinados, né? Então, essa também é uma construção histórico-social que produziu dicotomias entre os sexos e entre o mundo público e o mundo privado. Então, nós temos várias, chamadas assim, dicotomias ou polaridades entre o que é o espaço público e o espaço privado, não é? Entre os sexos, né? Entre o feminino e o masculino, entre o macho e a fêmea. E como essas dicotomias elas vão agindo, que elas representam, né? Como o masculino é representado. Ele é representado
mais, digamos assim, destinado ao espaço público, ao espaço repetitivo, ao espaço criativo, ao espaço produtivo, ao espaço mais objetivo, ao espaço em que se exercem as práticas de poder, de comando e assim por diante. As mulheres, elas foram educadas, socializadas para estarem atreladas ao espaço privado, ao mundo privado, associando o feminino ao espaço reprodutivo, da procriação, à esfera do cuidado, ao desempenho de tarefas familiares e pessoais, não é? Que são espaços mais subjetivos, mais enfadonhos, mais repetitivos, a escuta, por exemplo, e que, embora as mulheres hoje tenham tido acesso aos espaços públicos, sejam eles privados, sejam eles públicos, às organizações, às instituições, aos tribunais, às empresas, etc., não significa que a responsabilidade, entre aspas, a determinação dos papéis sociais atribuídos às mulheres tenha desaparecido, em que haja um compartilhamento equitativo em horas de trabalho entre as mulheres e os homens, por exemplo, no espaço doméstico familiar, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, temos uma antropóloga, que ela é antropóloga e filósofa, que é Elizabeth Gross, que ela destacava, abro aspas, ela diz o seguinte: a relação mente-corpo é frequentemente correlacionada às outras distinções que a cultura, que o conhecimento estabeleceu, que são relações centradas em cima da razão e da paixão, da sensatez e da sensibilidade, do fora e do dentro, do ser e do outro, da profundidade e da superfície, da realidade e da aparência, do mecanismo e do vitalismo, da transcendência e da imanência, da temporalidade e da espacialidade, da psicologia e da fisiologia, da forma e da matéria, e assim por diante. Então, na verdade, o mundo foi criado e o conhecimento, que eu não estou falando no mundo, numa criação teológica, teocêntrica, mas estou falando no mundo do conhecimento, no mundo da razão, no mundo em que emerge o conhecimento científico, não é? E ele emerge a partir da construção dessas dicotomias, sendo que o nosso, digamos, mentor, entre aspas, no mundo ocidental, foi um francês, filósofo chamado René Descartes, que em 1637 ele escreveu o Discurso do Método, e que a partir daí todo o conhecimento cartesiano, uma lógica centrada nessas dicotomias do bom e do mal, do feio e do bonito, do branco e do negro, do dia e da noite, que ele, de alguma maneira, se apropriou da natureza, não é, dos elementos da natureza para essa bipolaridade, e que ele nos deixou estruturado o pensamento cartesiano como suporte do pensamento moderno, não é, pela dualidade, e que está, na verdade, já enraizado entre os gregos, sobretudo entre Platão, que já trabalhava com a ideia de corpo e mente, tá certo? Quer dizer, eu não posso desenvolver isso aqui agora, mas seria uma outra palestra extremamente interessante. Então, trazida para a atualidade, e para o espaço do trabalho, essas dualidades, essas bipolaridades, elas sobrevivem e são desenvolvidas tanto na esfera pública quanto na esfera do trabalho, e com certeza estão presentes no Tribunal Regional do Trabalho aí de Santa Catarina, como de resto em todos os demais, em que denominam-se as relações, as diferenças de gênero que engendram diferenças de poder. Nós vamos ver isso, né? Ou seja, relações de gênero e de poder entre homens e mulheres, não é? Embora quem ingresse no tribunal, sem falar dos terceirizados, são advogados, magistrados, para se tornar magistrados, são aqueles e aquelas que fizeram concurso público, como de resto, para ingressar na Universidade Federal, no meu caso, que fez concurso público, não é? Que fez concurso público, que ingressaram em equidade de condições. A prova foi a mesma, o concurso foi a mesma, a demanda das habilidades eram as mesmas e assim por diante. Mas isso não implica que as relações de poder
já estão postas entre os gêneros e que elas vão se manifestar na forma como a dinâmica e as disputas internas vão ocorrer. Portanto, isso implica, essas relações de gênero implicam, de imediato, relações, a criação de um sistema hierárquico, não é, que dá lugar a relações de poder, implica no estatuto que é pela matriz cultural de uma sociedade heteronormativa que nem a nossa, com uma tradição patriarcal, impõe o que a ciência trouxe e que hoje vem sendo questionada por toda uma epistemologia feminista, inculca a superioridade universal do masculino sobre o feminino, né? Então, a diferença de poder vai estar assentada exatamente nessa característica, nessa ordenação de uma existência que, culturalmente, ela já vem, digamos assim, entre aspas, não é? Maculada por um masculino universal, que passa a ser o modelo na cultura ocidental, não é? E esse universal, ele virou um consenso na ciência, que está sendo desconstruída, não é? Por uma série de outros marcadores sociais, e é difícil de desconfigurar e de romper com a supremacia da atuação masculina, mesmo porque muitos homens atuam dessa maneira sem ter a clareza, sem ter a consciência, exatamente porque eles tiveram um processo de socialização que os colocou nesse estatuto, nesse comportamento, né? Portanto, então, nesse contexto, a divisão entre os gêneros, ela pode ser percebida em algumas atividades produtivas e de interação social, centradas no feminino como uma ordenação generalizada. Então, por exemplo, aonde que está a centralidade da condição que, do ponto de vista material e simbólico, tem menos valor e reconhecimento social? Está centrada na presença maciça das mulheres, aonde? Na área da saúde, não é? Subordinada à enfermagem aos médicos, na área da educação, na área dos cuidados, em áreas que são consideradas como se fosse uma extensão da natureza feminina, como se fosse que as mulheres tivessem essa capacidade, essa habilidade, não é? Trazida pela natureza para cuidar, para escutar, para ouvir, para reproduzir, né? Como se fosse algo natural. E o que a relação de gênero vai fazer? Ela vai exatamente desconstruir isso, mostrar que isso foram valores e atitudes históricas produzidas e incutidas na nossa cabeça, né? E se a gente não faz, vem a culpa, né? Então, eu trabalho, vocês ali, as colegas do tribunal, com certeza trabalham, mas se o menino fica doente, quem é que tem que levar no médico? Quem é que tem que ir na reunião da escola? Quem é que tem que dizer para que a gente tenha uma condição econômica melhor? Quem é que tem que dizer para a secretária doméstica, olha, o cardápio vai ser isso? Quem é que tem que repreendê-lo, se for o caso? Essa é uma responsabilidade que, apesar de nós termos um horário de trabalho geralmente igual ou até superior ao homem, nós temos, dada pela sociedade, essa atribuição, que é uma atribuição que produz um ônus, não é? Que produz um ônus positivo para as contas públicas, para a contabilidade pública, e que jamais foi considerada, que jamais foi computada. Todo esse trabalho que as mulheres dão de maneira gratuita para manter uma família, sobretudo aquelas que não têm, que são famílias monoparentais, sobretudo para trabalhar horas e horas de trabalho, não é, sem receber nada em troca, muitas vezes estando até doente, cuidando de idosos, porque não tem uma política de acolhimento dos idosos no Brasil, acolhendo, não tem uma política para acolher filhos que têm problemas de saúde, ou que são Down, etc., etc., e que as mulheres trabalham gratuitamente. Há estudos que mostram, nas Nações Unidas, que esse trabalho gratuito e voluntário que a mulher oferece ao Estado, apesar das horas que ela trabalha com o salário, nós vamos ver depois que ele é sempre menor que os homens, é um trabalho que representa 30% do PIB, do Produto Interno Bruto.
e que é desconsiderado. Então, a gente não se dá conta disso. Os economistas, a maioria homens, não trabalham com isso. São poucas as economistas que trazem à tona essa questão, né? Então, é porque nós respondemos a modelos e a padrões que foram construídos e que atribuíram a nós determinados papéis. Ou, dito de outra maneira, as pessoas são socializadas de modo a seguir regras associadas a cada um do seu gênero, do seu sexo, sobretudo em uma sociedade caracterizada por normas impostas pela heteronormatividade. Então, portanto, são mulheres, tem que ser heterossexuais, as mulheres que são lésbicas, gays e trans, etc., sofrem uma repressão violenta ainda. Por quê? Porque há um subtexto, há uma subnarrativa, há um subelemento que não está dito, mas que está implícito, que essas mulheres negam a sua condição, que é considerada uma condição fundamental numa sociedade patriarcal e heteronormativa, que é a procriação. Né? Então, muitas mulheres, recentemente tivemos na UNB uma garota que foi estuprada, não é? Por um colega dela do curso de agronomia, e ele declara: você tem que ser estuprada como uma forma de castigo, porque você está se negando a exercer aquilo que a natureza lhe deu, que é de ser mãe. Como que se a reprodução fosse, a sexualidade fosse algo só para reproduzir, e a sexualidade não fosse algo para outras dimensões da vida, do desejo, não é? Como não tivesse outras dimensões a sexualidade, né? Então, essa sociedade heteronormativa nos cobra isso. E ao nos cobrar isso, é impressionante a relação direta entre a função da reprodução, da procriação de filhos, com a violência doméstica. E eu estou agora trabalhando numa pesquisa que é por que as mulheres grávidas morreram tanto no Brasil durante a pandemia. Ora, se o país é centrado na ideologia da família e da virilidade, então, preservar a mulher grávida seria natural. E por que elas estão sendo não acolhidas e estão morrendo tanto? O Brasil é o que apresenta o maior índice de morte de mulheres grávidas nesse momento da pandemia, né? Então, no caso das mulheres, essa ênfase dada, não é? A importância que é atribuída a ela aos trabalhos dos cuidados pessoais, não é? E que, no caso, um grande número de mulheres são aquelas que não têm ainda um poder aquisitivo adequado, não têm um poder aquisitivo real, porque são mulheres que não têm escolaridade, que não tiveram escolaridade, e que são, grande parte delas são mulheres negras, não é? Que são mulheres que estão em situação de segmentação e estigmatização, mesmo no espaço de trabalho, são aquelas que trabalham em atividades que são menos prestigiosas, como cuidadoras pessoais, diaristas, tarefas domésticas e etc., e que têm, apesar de ter uma legislação, né, e que é interessante, desde a L, que é da área de vocês, do Tribunal Superior, do Tribunal Regional do Trabalho, que a lei do trabalhista, a LDB, não, a LDB é criada no Getúlio em 42, agora me fugiu. A CLT. É a CLT. Na CLT, as trabalhadoras domésticas não entraram. Foi a Secretaria de Política para as Mulheres. Em 2013, eu era secretária executiva, inclusive, com a ministra Eleonora, que fizemos um trabalho insano para ampliar e a inclusão dessas mulheres, e não foi ampliado em toda a sua extensão de direitos. Vocês sabem, porque vocês são exatamente dessa área. E o cinismo de grande parte dos deputados, ao votar, dizia assim: eu vou votar porque a dona Mariazinha criou meu pai, me criou, foi minha babá, então ela merece.
né? Porque a fulana, ela trabalha na minha casa desde os anos 50, porque a Beltrana, ela é negra, não tem condições, quer dizer, só dimensões da pessoalidade sem considerar o valor e a mudança que representaria, não é? Incluir essas mulheres na CLT. Então, vocês vejam como é uma categoria majoritariamente de mulheres que diz respeito exatamente ao que vocês trabalham e que foi excluída dos direitos, exatamente porque era a maioria, né? Era a maioria. Já há estudos de historiadoras que mostram isso, né? Portanto, no geral, as relações de gênero, elas são percebidas como mecanismos e práticas sociais que são instituídas e que instituem ações e comportamentos diferenciados dentro das instituições, nos territórios, não é? Nos espaços de convivência, sejam eles pessoais, sejam eles coletivos, sejam eles públicos, aonde que mulheres e homens convivem e trabalham. Portanto, contraditoriamente, não é? Estimula-se nessa lógica heteronormativa da divisão sexual do trabalho, e a gente ouve até de autoridades, né? A gente ouve dizer, lugar de mulher é na cozinha, ou seja, lugar de mulher é dentro de casa. Que aí junta o espaço privado com as atividades da reprodução, com as atividades do cuidado. Frase que é muito comum, inclusive nos processos e na denúncia da violência. Ela foi ao supermercado, por que ela não ficou dentro de casa? O marido ficou com ciúmes porque ela foi ao supermercado, se ela tivesse ficado dentro de casa, ele não teria agredido. Então, além da associar a questão da mulher de gênero com o espaço privado, ainda produz a culpabilização pela violência que ela mesma sofre, né? Então, vejam os paradoxos e as contradições das relações de poder que se insinuam, que nunca estão claras, que nunca estão explícitas, que são insidiosas, né? Ou seja, não é? É importante dizer, e aí é só para dar um exemplo mesmo, não é? Essa situação das mulheres que são muito poucas, que estão nos espaços de poder visíveis, digamos assim. O exemplo que eu posso dar, que é o mais contundente, é que nós só temos em torno de 10% de mulheres no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, em torno de 12% de deputados e senadoras, né? Que, apesar de ter uma política de cota de 30%, essa batalha vem desde os anos 90, nós continuamos, né, com esse fracasso da representatividade política, que desde 1932 nós tivemos o direito ao voto, a votar, né? Porque quando a Constituição de 1880, quando a República proclamada em 1889 foi proclamada, só tinha direito a votar homens brancos e proprietários. Mulheres, militares, servidores públicos, negros, analfabetos, ninguém podia votar. E isso só veio ser alterado, em parte, em 32, com a luta das primeiras feministas, dentre elas a Berta Lutz, não é? Então, as mulheres, mesmo nos espaços públicos de reconhecimento e de representatividade, né, muitas delas, não é? Elas estão presentes, mas elas acabam, quando saem do Congresso, ficam sem história, não fica o registro, fica apenas o quantitativo. Tivemos tantas mulheres e assim por diante. Então, destaco que situação similar dessa segmentação, ela ocorre também com as mulheres portadoras de diploma superior. No dia 4 agora de março, o IBGE ele divulgou estatísticas de gênero, que é importante que vocês vejam, porque ela pode ajudar na construção da política interna do tribunal. E ele mostra que as jovens representam, as jovens que têm diploma de curso superior representam apenas 13,3% nos cursos de computação e de informação, de informática, enquanto que 88,3% estão matriculados em cursos na área de bem-estar, como serviço social, enfermagem, pedagogia e similares. Enquanto que as mulheres dedicam 22 horas,1
semanais as atividades domésticas, mesmo com emprego fora de casa, os homens, por sua vez, o fazem em 11 horas. Ou seja, as mulheres dedicam o dobro do tempo às atividades domésticas. Estatística do IBGE, publicada no dia 4 de 3 de 2021. Sem contar que, de modo geral, as mulheres recebem salários em torno, de modo geral, de 77% equivalente aos rendimentos masculinos. Ah, no serviço público tudo igual. Não é. Não é, porque o salário básico é todo igual. Agora, quem ocupa os cargos? Quem participa dos conselhos? Eu estou falando pela universidade. E se tem o levantamento da INAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que mostra que os DAS, que são as gratificações, que vai de 1 a 6 é a mais alta, e a 1 é a mais baixa, a primeira, a DAS1, era ocupada por 52% de mulheres, e o DAS6 por 18%. Né? Então, vejam essa proporção, como ela está em detrimento da equidade, em detrimento, não é, da equivalência entre mulheres e homens. Tanto nas horas trabalhadas, aquilo que eu falei há pouco, mulheres dedicam 22 horas às atividades domésticas, que fazem gratuitamente, para o bem-estar da família, para que o filho vá para a escola alimentado, arrumado com a roupa limpa, que quando ele chega tenha comida na mesa, que a cama esteja arrumada, que o marido vá apresentável, porque se ela não faz, a ela é atribuída a responsabilidade para uma outra mulher fazer. Né? E as mulheres que não têm essa condição, então é a filha mais velha, é a avó, é a tia, há uma rede de mulheres, sobretudo no Brasil, que nós temos 25% das famílias são monoparentais, destas, só 10%, só 3% são chefiados por homens, o resto chefiado por mulheres, e sobretudo mulheres das periferias mais vulnerabilizadas, não é? Que os homens foram passando e deixando filhos. Então, tem mulheres que têm 3, 4, 5 filhos, de 2, 3, 4, 5 companheiros, que se foram e as deixaram, né? Então, essa situação, ela mostra exatamente as iniquidades, as diferenças. Claro que nós, em situação mais equitativa, com o nosso trabalho, temos meritocracias que não nos levam de maneira igual, não é? A postos. Eu sei que tem uma mulher na presidência do Superior Tribunal, do Tribunal Superior do Trabalho, e tem a primeira reitora da UNB. Mas quantos anos existe o Tribunal Superior do Trabalho? Quantos anos existe a UNB? Quantas décadas? Só tem uma, é a primeira. Né? Então, tudo isso são situações que mostram como há uma polarização das relações de gênero, da desigualdade de gênero, não é? Que não consideram a pluralidade, não é? E que estão dentro do espaço laboral. Não importa em que lugar. Pronto, terminei o primeiro item. Vou entrar para o segundo item, que é a divisão sexual do trabalho e as relações de gênero na esfera do direito. Então, eu diria que a divisão sexual do trabalho, ela tem sido um conceito importante para a compreensão do processo de construção das práticas sociais, ou seja, de como nós atuamos, não é? na realidade, na base material que nós trabalhamos. Né? Então, o uso de práticas sociais, ele é uma noção indispensável, porque ela permite pensar não só do abstrato ao concreto, não, tem uma legislação de cotas para tantas mulheres negras. No Congresso Nacional, abstratamente está na legislação, na prática nunca se configurou. Será que em todas as universidades tem a lei de cotas? Será que em todas as universidades tem uma equidade entre mulheres estudantes do sexo feminino e do sexo masculino? Né? Quer dizer, uma coisa está na legislação, outra coisa está na materialidade, configurada na materialidade na prática social. Né? Então, a gente tem que pensar que, do ponto de vista das situações de trabalho, a gente tem uma materialidade, mas que tem uma série de outros efeitos, que são os chamados efeitos simbólicos, que são os sentidos, os significados, que produzem valor e que acabam atuando na materialidade, né? Que acabam criando determinadas condições da materialidade, que faz exatamente com que haja
uma divisão sexual ainda dentro das esferas do espaço público, né? Então, eu, pegando aqui um pouco de exemplo do campo do direito, e pegando um pouquinho da história, que também não posso desenvolver demais, porque tem vários autores que trabalham com isso, que fazem a história das profissões, a Bonelli e outras mais, a Machado, etc., não é? Que trabalham sobre juízes, a história, não é? Promotores. Eu mesmo orientei a professora Ela Vieco, que foi vice-procuradora, sobre as mulheres na Procuradoria Pública, ao pós-doutorado dela, que ela fez sociologia, e a pesquisa que ela fez sobre a presença das mulheres no Ministério Público, né? Então, a materialização da história, na materialização da história das profissões no Brasil, em especial no campo do direito, ele foi construído como um espaço com a predominância da presença masculina. Haja vista a ideologia do bacharelismo. Não é que é proposital, não é que nós vamos criar direito para os homens, não é assim que funciona. São matrizes culturais, herdadas, inclusive, dos nossos antepassados que nos colonizaram, que trouxeram determinadas matrizes e ideologias e que organizaram. Então, nós temos no Brasil, né, toda uma ideologia do bacharelismo, que dentro dessa ideologia do bacharelismo entram os bacharéis de direito, como entre os bacharéis de medicina e outros mais, né? Que foi iniciada ainda no período colonial, mas que se manifesta mais fortemente, que se edifica, que se institucionaliza e que se legitima nas trajetórias de grupos profissionais, não é? No mundo do direito, a partir da passada do século XIX para o século XX, e que vai, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, e que vai criar exatamente o que eu estou chamando, que eu apenas estou repetindo, porque quem chama são as pessoas, as pesquisadoras que trabalham com a sociologia das profissões, que está chamando uma elite de profissionais na área do direito, representantes do conjunto das classes dominantes, porque são raros aqueles advogados, hoje mais frequente, que vieram de segmentos sociais populares e que conseguiram ingressar, sobretudo nas universidades públicas. A gente não tem uma pesquisa sobre isso, mas a gente sabe que são muito raros, não é? Que se fazem presentes em ambas as esferas públicas e privadas e que construíram, que erigiram a formação de carreiras, a construção de identidades, segundo os nichos de trabalho que estabeleceram um ethos profissional, um ethos, quer dizer, o cerne do objeto da profissão do direito, que estabeleceram éticas de trabalho, não é? Que construíram o profissionalismo. Então, nessa formação, na formação desse processo, nós temos a presença hegemônica de atores coletivos, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e do Instituto dos Advogados do Brasil, que são dois atores coletivos, tá? Que elegeram-se em cima dessa ideologia do bacharelismo e que tem uma concentração, se não material, simbólica, dessa hegemonia masculina, que tem um ethos profissional que remete à atuação masculina e tem uma ética profissional que também resguarda essa dimensão masculina, no sentido de produzir expertises, de produzir méritos, de produzir deveres, de produzir compromissos, formando o que a gente podia chamar uma comunidade de sentidos, predominantemente masculina, e que por querer ou sem querer, não é? Que acontece também na esfera privada, dos grandes escritórios, das grandes empresas, etc., exclui, não é? Muitas excluem as mulheres. E quando essas não são excluídas, não é? Nós vamos ver como é a situação que fica. Portanto, agentes da formação histórica do campo do direito, ela já evidencia, na sua própria formação, a construção da divisão sexual do trabalho, a partir das divisões diferenciadas dentro, no interior do campo do direito. O primeiro é quem trabalha no espaço público e quem trabalha no espaço privado. Quem trabalha no espaço público são várias, desde o advogado que é oficial de justiça, que é um dos cargos de menor prestígio, até o presidente do Supremo Tribunal, né? Então, tu tem várias hierarquias, várias estigmatizações. E isso
é representado formalmente, institucionalmente criado pelos concursos públicos, não é? Então, há toda uma estigmatização, quer dizer, há toda uma hierarquização que foi criada e que pode correr o risco de ser estigmatizada. Não quer dizer que a hierarquia, por si só, ela estigmatiza e ela exclui, mas da forma como ela foi criada, a partir da forma como ela foi criada, ela estigmatiza e ela exclui, não é? Ela exclui o quê? No interprofissionais, então a tua área de trabalho é mais direito que a área penal, a área do trabalho é mais importante do que a área civil, ou do que a área da família, do que a área disso, do que a área daquilo, né? Então, isso não é um valor que está explícito, é um valor que é simbólico, né? Então, eu vou pegar o criminalista X, porque só o nome do criminalista X, ele vai defender, ele já tem um peso simbólico no processo. E não dá para negar que isso funciona. Eu só lembro aqui o processo da Ângela Diniz, que foi assassinado pelo Doca Street. Os dois maiores criminalistas do Brasil, um defendia e um acusava. Né? Da forma como esse processo se constituiu, ele produziu legislações depois, né? Do ponto de vista do combate da legítima defesa da honra, que até hoje, no direito penal, está sendo aí questionado e discutido. O Supremo acabou de se manifestar a propósito, né? Portanto, a dinâmica que vai se dar interprofissionais, interáreas e intragêneros, ela está posta, né, no dito e no não dito, né? Porque o direito ele engloba, além das competições interprofissionais, né, ele traz, esse jogo que existe dentro da profissão, de modo geral, ela é eivada de relações de dominação entre as diferentes categorias profissionais e entre diferentes status de prestígio, não é? E de controle que adquiriram determinadas áreas. Não é? Isso também vale para o setor público. Né? Sobretudo, não é? Marcadores sociais. Nós tivemos no Supremo Tribunal um homem negro, que foi que foi presidente do Supremo, o Joaquim. Né? E depois nós tivemos a Gleice, né, que foi presidente. Nós temos hoje a ministra Carmen Lúcia, a Rosa Weber, que são membros, e tem outras mais, né, a Laurita, etc., mas quantas que nós temos dentro do contexto, dentro da história? O mesmo vale para o Ministério do Trabalho. Enfim, então, nos principais paradoxos que diz respeito à divisão sexual do trabalho, no campo do direito, ele pode ser exemplificado quando se constata que mulheres representam 64% dos inscritos da OAB com até 25 anos. Então, é uma nova geração. Porque se a gente contar com todo o conjunto de mulheres que estão na OAB, envolvendo as taxas, as faixas etárias mais avançadas, não chega a 50%. Então, esse é um movimento importante, porque as mulheres mais jovens já estão rompendo com esse espaço que, historicamente, é um espaço construído como uma identidade masculina, não é? Essa mesma presença, no entanto, ou essa representatividade, ela não se faz presente no interior dos tribunais. Claro, você pode argumentar, mas com 25 anos elas são muito jovens. Sim, elas são muito jovens, é verdade. Eu não sei qual é a faixa etária para entrar no concurso público, mas eu, há uns 3, 4 anos atrás, fiz umas palestras para a Procuradoria Pública e tinha procurador, e tinha juízes com 25 anos, tinha juízes até com 24 anos, o que eu, particularmente, acho muito complicado. Acho muito complicado. Não só porque conheço um pouco da profissão, porque tenho 3 irmãos advogados e um juiz, que agora é desembargador, e a minha cunhada também. Então, eu sei um pouco, quer dizer, pela conversa, como que essa situação se coloca, né? E como que os riscos que estes né, agora mesmo na live que a gente viu de manhã, né, do que muitos magistrados fazem em relação às mulheres vítimas de violência. Né? Então, voltando, sempre considerando exceções, nunca generalizando, pelo amor de Deus. Então, para dizer que também essas advogadas jovens inscritas na ordem, elas não estão necessariamente nas empresas privadas, né, que tem um sistema de divisão sexual do trabalho muito forte,
né, porque elas fazem parte do trabalho manual menos importante, com menor prestígio, com tarefas menos importantes, não é? Em que elas são mais ajudantes do que sócias, e assim por diante. E expressam também essa diferença no salário, né? Na disciplina exigida no trabalho, no controle, no disciplinamento do corpo, né? No ramo de atividades que elas trabalham, que muitas vezes tem que dar uma quantidade de tempo muito maior do que dariam os homens, né? Então, o que nós temos aqui, por exemplo, em números absolutos, a OAB, ela congrega 1.182.841 associados, sendo de advogados cadastrados, dos quais da OAB, até o final de fevereiro de 2020, sendo que 528,707 eram mulheres, de todas as idades, representando 49,6%. Portanto, as mulheres jovens são mais presentes, mas o conjunto das mulheres são menos, né, que são associadas na OAB. Muitas mesmo nem se filiam à OAB, desistem da profissão, embora sejam bacharéis e não caminham adiante da profissão. Em percentuais, no que se refere à composição da carreira, o relatório do Conselho Nacional de Justiça de 2018, foi o dado mais recente que eu encontrei, ele mostra que as mulheres representam 44% dos juízes substitutos, 39% dos juízes titulares e 23% dos desembargadores. Então, vejam, quanto mais hierarquicamente estão postos os cargos, menos a presença feminina. O problema é que, na sua maioria, as mulheres permanecem na base da pirâmide e não em posições de comando. E aí eu cito, então, a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, a Rosa Weber, a Laurita, a Raquel, que foi, e a Grace, seriam apenas poucas notáveis que conseguiram mais quebrar tabus maciço das mulheres na advocacia, ela não conseguiu reverter maciço, porque nós temos, né, praticamente 50%, ela não conseguiu reverter a lógica masculinista com que a carreira foi construída, sobretudo nas primeiras décadas do século XX, estando centradas nos estágios iniciais das carreiras, né? Várias pesquisas mostram isso, né? Tem a professora Patrícia da Mackenzie, que fez uma pesquisa importantíssima com todos os principais escritórios importantes, multinacionais do Rio de Janeiro, em São Paulo, e mostra exatamente isso, né? Então, o que a gente pode concluir dessa parte é que as relações a divisão sexual do trabalho, a divisão entre os sexos, ela produz, construída historicamente, ela produz relações de poder que são insidiosas, que necessariamente não aparecem, não estão explícitas, mas que estão presentes e que fazem com que, né, muitas mulheres ocupem cadeiras, mesmo que as mulheres que ocupem cadeira na magistratura, elas têm que se esforçar para conciliar a domesticidade, a família, os filhos, maridos, etc., com o trabalho de magistrada que ela desempenha. Então, há muitos desafios que ainda devem ser postos para as mulheres magistradas, para as mulheres que estão nos tribunais, mesmo as terceirizadas, para as mulheres que estão no exercício da atividade do direito, né? Para erradicar, se é que a gente conseguirá um dia, a divisão sexual do trabalho. Porém, eu fiz questão de trazer, adiantando um pouco a questão da subjetividade, e como há situações que são essas situações que eu coloco do plano simbólico, que a gente não se dá conta. Então, por exemplo, são 4 aspectos. O primeiro seria que há muitas expressividades da resistência masculina. O advogado, o magistrado, ele não vai dizer, não te quero aqui, você é incompetente. Ele jamais vai dizer isso. Mas, olha, sobretudo em relação à qualificação, ao preparo, à competência, à disponibilidade das mulheres diante, sejam elas mulheres de ofício, advogados, magistrados, etc., obviamente que por trás
não está o dito, né? Não está aquilo que eles pensam de verdade, mas está a insinuação, está o risco da competência. Isso vale tanto para a esfera pública quanto para a esfera privada, pois quantas mulheres já foram indicadas como ministras do STF? Apenas 3, como eu falei, né? Ou seja, a presença das mulheres, ela não se restringe apenas, não é estarem ali respondendo à carreira, mas elas representam, não é, uma questão que deve ser posta e que no geral não é posta, e que eu vou colocar aqui e deixo como uma reflexão. Ou seja, caberia indagar, se a ausência de mulheres, se a ausência de mais mulheres no topo das carreiras, no espaço público, em que medida que ela impactaria a forma de como a justiça é feita e aplicada no Brasil? Ela traria mudanças? Com certeza traria. A expectativa é que trouxesse até para melhor. O segundo aspecto é esse jogo, não é, que envolve relações de poder entre carreira versus maternidade. É como se você vai desenvolver uma carreira, então você não vai a sua maternidade tem que ser recuada, que é o que o IBGE está mostrando, que as mulheres estão engravidando depois dos 35 anos, porque primeiro elas têm que se formar, se qualificar, entrar num concurso público, fazer mestrado, doutorado, quando isso tudo já chegou aos 35 anos, bem, então agora eu vou casar e tal, e tal. Isso para aquele segmento que ainda é pequeno, que consegue ter todas essas condições. Mas então, embora existam muitos escritórios que contratam até mais mulheres do que homens, advogados, mas se compararmos a importância de seus cargos, eles se tornam sócios e atuam nas causas de maior prestígio, de maior importância. Algumas mulheres, quando retornam da licença de maternidade, elas estão inferiorizadas no seu local de trabalho, acabam ficando estagnadas na carreira, fato que tem retraído muitas advogadas a retardar a gravidez em função da ênfase que elas são obrigadas a dar ou adiar a gravidez por conta da carreira, do brilho da carreira profissional, né? E na esfera pública, isso também acontece. É menos visível, mas também tem havido uma série de estigmatizações em relação aos magistrados, não apenas em relação àquelas que engravidam, sobretudo nos primeiros anos da carreira, mas também, como bem sinalizou em entrevista a ministra Carmen Lúcia, que cito, ela diz o seguinte: em todos os tribunais constitucionais onde há mulheres, o número de vezes em que as mulheres são aparteadas, interrompidas, é 18 vezes maior do que os ministros. Em geral, eu e a ministra Rosa não nos deixam falar, não nos deixam nem falar. Então, nós nem somos interrompidas. Então, veja como há a dimensão simbólica, como é sutil. Não precisa dizer, você não está no meu posto, mas se você não tem direito à fala, 18 vezes maior é a interrupção. Então, nós não temos nem direito à fala, não nos deixa falar. Então, nós nem somos interrompidos. Então, veja, essa é a simbolização que eu quero chamar a atenção de vocês, né? O outro, que ainda é muito demandado, é o corpo, a aparência e a competência. Então, há um vínculo entre há uma aparência X, há uma competência X, há um corpo X. Então, né, são dimensões da subjetividade. Então, quando uma mulher advogada entra em cena, não são apenas os seus conhecimentos que se tornam objeto de análise, mas a sua aparência, o seu corpo é magro, gordo, é jovem, é esbelto, é branco, é negro, seu cabelo, sua maquiagem, sua bolsa, o comprimento da sua saia, são todos levados em conta. Não como se fossem itens decisivos para mensurar a sua competência profissional, mas interfere. Né? Interfere. Uma mulher não pode entrar, não sei se mudou nesses últimos dias, de manga curta no Supremo para assistir uma audiência. Eu mesmo já fui lá de manga curta, não sabia, aí me emprestaram um casaco de manga comprida para mim entrar. Antigamente não podia entrar de calça comprida, tinham que entrar de saia. Eu tenho uma irmã que trabalhou 2 anos no Supremo, ela abandonou mais de 40 taieres, porque só podia entrar de saia, de taier, praticamente. Não exigia taier, exigia saia, né? Então, não há fala que mencione ou expresse essas características. Porém, os olhares, os trejeitos, né, as sinalizações provocam a reprovação, independentemente
da experiência da formação de que essas mulheres possam ser portadoras. Como eu disse, são dimensões simbólicas que atuam no plano dos signos, atuam no plano do não dito. E o último aspecto desses é que as mulheres têm a chamada, aquele networking, né? Os homens, eles fazem uma fraternidade entre si, então os homens, os advogados saem para almoçar com os clientes, saem para potenciais clientes, saem para distração, para futebol, para aquilo. As mulheres, se saírem, se encontrarem com clientes em certas circunstâncias, são até mal faladas, né? Então, estes são desafios e uma série de outros que as mulheres ainda teriam que enfrentar para, digamos assim, coibir, não é? Que avançasse essa divisão sexual do trabalho e essa relação de gênero. Já me encaminhando para o final, eu diria que, nesse contexto, portanto, as dimensões institucionais são perpassadas pelas relações de poder, né? Então, a gente tem que tratar, não isso de uma maneira conservadora, ou seja, há uma polarização entre o masculino e o feminino, os homens são dominadores, as mulheres são dominadas. Não, as relações são muito mais complexas, são muito mais disseminadas, são muito mais sutis, são encobertas. E que, muitas vezes, né, a gente as descobre pelo assédio, descobre por outras dimensões. Então, já chegando praticamente no item final, que é a participação nas instituições públicas, no Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior, né? Bem, eu recebi poucas informações específicas, né, sobre o Tribunal da 12ª Região de Santa Catarina, no documento chamado Cenários da Participação Institucional, não é? De setembro de 2020, o que de imediato me chama a atenção, e porque isso também mostra que faltam pesquisas, né, não só nesse tribunal, mas em qualquer outro, né, o que de imediato me chamou a atenção, que todos os indicadores quantitativos têm a predominância da presença masculina. Isto é, todos os indicadores percentuais são superiores a 50, indo de 51 a 67, no desempenho das diferentes funções, no TRT de Santa Catarina. Em relação à participação feminina, destaca-se que a maior chega ao percentual de 49 e é menor de 33. Só tem uma das ocupações, que é a FCS, e que as mulheres representam 66%. O que eu achei mais curioso é que as justificativas são positivas. Mas tem 66% de FS mulheres. Gente, e todo o resto, cadê? Vamos falar de quem está ocupando os cargos que poderiam ter sido compartilhados com as mulheres. Né? Porque eu duvido que não tenham magistradas, juízas e competências de outros setores, mesmo dos terceirizados das diferentes funções, que não pudessem estar, não é, em outros cargos. Portanto, o conjunto dos percentuais evidenciam as iniquidades, evidenciam as dissimetrias de gênero ainda presentes no tribunal. No sentido não apenas da representação quantitativa, isso é, da presença feminina, mas da ausência destas na capacidade de tomar decisões, na capacidade de comando, na capacidade de ter presença mais efetiva. O que mostra, sem dúvida, que a divisão sexual do trabalho associada às relações de poder está presente. No Tribunal Superior do Trabalho, a partir do diagnóstico feito da participação feminina no Poder Judiciário de 2019, que foi divulgado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, não é? Posso destacar que, em 1990, o TST teve, né, uma história muito positiva por ser o primeiro tribunal no Brasil a ter uma mulher como ministra, que foi a Quinéia Cimini Moreira de Oliveira, que permaneceu no cargo até 1999. Mas foi necessário. Isso é um fato muito importante, que deve ser mencionado, né, e elogiado. Mas não é menos importante o fato de que o Conselho Nacional de Justiça, no cumprimento de sua missão institucional, publicasse em 4 de setembro de 2018 a resolução do Conselho, número 255, que institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. Então, né, ainda precisa ter uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para incentivar,
para instituir a presença. Ele não diz quantitativo, não estabelece cota, mas ele diz um incentivo à participação feminina no judiciário, né? Em todos os âmbitos do judiciário. Então, no levantamento realizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho em 2020, ela apresentou uma radiografia da distribuição dos cargos por sexo e gênero em todos os níveis da Justiça do Trabalho. O resultado divulgado demonstra que a busca por maior equilíbrio entre homens e mulheres, em todos os níveis, ela é uma demanda contínua. É claro, o tribunal está fazendo isso, o que eu louvo, que é muito positivo, não é? Mas tem que trazer resultados, pois a relação dos cargos de juízes substitutos a presença de mulheres são maioria, com 52% da proporção de juízes do primeiro grau, também já em maioria a de juízes com 50,4% e 49,6%, respectivamente. Ou seja, entre as servidoras, o percentual de mulheres ele é superior. Entre as servidoras de menor hierarquia, as mulheres são maioria. Entre as chefias de gabinete de ministros do TST, são 19 mulheres e 8 homens. Por que tem mais mulher? Né? Quais são as tarefas que elas vão desenvolver aí? Essa é outra pergunta. Não adianta só o quantitativo, mas o que elas fazem, né? Desempenho de tarefas mais administrativas, de recepção, de atendimento público, que demandam requisitos e habilidades femininas, né? Enfim, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Correia de Veiga, ressaltou a necessidade do crescimento da presença feminina. Então, ele está com esse objetivo, que é uma coisa super importante, porque eu digo que é inegável que o Poder Judiciário apresenta uma expressiva concentração de mulheres, ela está aumentando, mas o índice ainda é inferior à presença masculina, né? Nós temos, depois da Constituição de 88, é de 37%, depois aumentou para 47%, e atualmente está em 50,5%, né? Não dá para deixar de destacar a presença de uma mulher na presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que é a ministra Cristina Peduzzi, não é, que é a atual presidenta, e que a gestão dela vai de 20 a 22. Não é? Então, portanto, a ordem institucional ela pode ser sensível a manifestações de assimetrias de gênero, ou seja, porque, como assevera Bourdieu, a formação daquela socialização, ela produziu hábitos, e esse hábitos produz disposições de como os comandos são, de como os cargos são ocupados, de como os postos são ocupados, de quais atitudes que têm que ser ocupadas por mulheres e homens, e de como se dão essas divisões, não é? De como elas se dão, que elas se dão no plano tanto do coletivo, daquela dinâmica daquele grupo, como elas se dão no ponto da condição subjetiva, né? Um magistrado pode ser mais generoso em dizer, bem, no meu gabinete eu quero meio a meio. O outro será, não, eu acho que as mulheres têm mais competência, coloco mais mulheres. O outro, não, eu acho que os homens têm mais competência. O ideal é que fosse mais equitativo, porque não adianta ter um número por si só, a numerificação por si só não diz muita coisa, não adianta tu ter mais da metade de mulheres para fazer trabalhos secundários, repetitivos, e cobrar delas toda uma disposição, né? Uma atenção, uma disposição de um ethos profissional, de um ethos institucional, que envolva, né, as condições de subpoder, condições, não é, de controlar as mentalidades, não é, das mulheres, e, sobretudo, de deixar que essa divisão e as relações de poder se tornem mais visíveis. Portanto, trabalhar as relações de poder, raciais, geracionais, entre outras, sob a perspectiva das relações de gênero e de poder, torna-se possível identificar como as práticas disciplinares, né, que eu diria, cada campo, cada área, né, tem o seu ethos, mas também tem a sua postura, tem também a sua... agora a palavra me fugiu, tem a sua... Bem, tem um código deontológico de comportamento, né, que tem que ser seguido, etc. Então, tudo isso, né, é importante que
que esteja estabelecido para que práticas disciplinares, que se tornam sempre práticas de controle, né, elas não possam vir em incentivar, mesmo que não explicitamente, as relações de poder em relação de grupos menores, ou mesmo de grupos que eventualmente não estejam em condições de pertencer a um grupo da sexualidade heteronormativa, ou que sejam da cor negra, não é? Ou assim por diante, né? Então, eu concluo dizendo que é fundamental, não é? Que as mulheres, que o movimento de mulheres, hoje, em todas as áreas da sociedade civil, da sociedade organizada, vem lutando por espaço, e é um equívoco dizer eu quero igualdade. Eu quero ser reconhecida na minha especificidade com igualdade de direitos. Eu não quero, seria um fracasso do movimento feminista querer ser igual aos homens, mulheres serem igual aos homens. Isso é um verdadeiro fracasso. As mulheres querem serem reconhecidas nas suas especificidades, sendo que os seus direitos sejam assegurados e garantidos. Direito salarial, direito à meritocracia, direito a entrar em cargos, direito a não ter que ter cotas para estar no mesmo espaço público, e assim por diante, né? Então, é negável que estão ocorrendo mudanças, eu não nego isso de jeito nenhum, não é? Mas é inegável também que essa luta não terminou, que essa sobrevivência, não é? Dessa divisão sexual do trabalho e de poder, ela deve acabar para a gente produzir um aprimoramento na melhor convivência, nas melhores práticas sociais, que a gente possa estabelecer um saber conviver, ou como dizem as populações indígenas da Latinoamérica, a gente tem que aprender ao bom viver, para que a gente seja mais feliz e que possa dirimir toda a condição de desigualdade, de dissimetrias e de iniquidades que pesam ainda sobre a maioria das mulheres brasileiras. Obrigada. Obrigada, professora, pela sua instigante palestra. Já sabemos que chegou ao seu objetivo, porque as perguntas e os comentários aqui no chat, no chat da palestra bombaram. Nós temos várias perguntas que gostaríamos, então, de fazer para a senhora. Nós temos servidores e magistrados assistindo do estado de Santa Catarina inteiro, são mais ou menos, chegou a 120 pessoas. E temos, então, algumas perguntas e comentários. Eu vou fazer alguns comentários que corroboraram Sim. a sua fala, professora. Então, nós temos o comentário da Natasha, bem feito, dizendo: minha irmã é servidora do TJ Rio de Janeiro, e há alguns anos recebeu a negativa de um cargo em comissão, que almejava no gabinete do tribunal, pois era casada e estava na idade de ter filhos. O Cleito Vosgrau disse: Ruth Ginsburg, a primeira mulher ministra da Suprema Corte Americana, foi rejeitada em 13 entrevistas de emprego assim que se formou, mesmo sendo a primeira da turma em Yale e Harvard. O motivo dado por um dos escritórios é que, por ser jovem e bonita, poderia despertar ciúmes nas esposas dos advogados homens. O André Wagner comenta: minha esposa foi demitida do emprego dela quando passou o tempo que ela não podia ser demitida depois da licença maternidade. A chefia dela era uma mulher, a própria dona da empresa, e demitiu porque não acreditava que ela poderia desempenhar as tarefas dela tendo uma filha. Temos aqui a primeira pergunta da Fernanda Oliveira, mais sobre o seu primeiro ponto de explanação. Ela pergunta: há diferença de salário entre as mulheres brancas e pretas? No seu entender, essa diferença decorre do racismo estrutural? Eu já vou respondendo? Posso responder? Eu tenho várias aqui. A senhora quer que eu faça um bloco? Faça um bloco de 3, por favor. Tá. Aí nós temos outras que são mais na questão do poder no âmbito familiar. A Maria Silva diz: no âmbito familiar, não precisa de um posicionamento mais firme por parte da mulher para envolver maridos e filhos na divisão das tarefas? E a Elaine Silva
A Denise Suchara pergunta: quando mulher, mãe, cuidadora, trabalhadora é cobrada pela lógica produtivista nas instituições? Bem, então eu vou dizer o seguinte, vou responder. Desculpe, mas eu não guardei o nome de todos aí na medida que eu vou Não tem problema. respondendo, né? Bem, vocês veem que é muito hilário até para não dizer que é trágico. Se a mulher é feia, não contrata. Se a mulher é bonita, não contrata, né? Então recai sobre a mulher todas as mazelas da sociedade. Se ela é muito bonita, ela vai provocar, né? O sociólogo chamado Simmel, Jorge Simmel, no início do século XX, 1911, se não me engano, ou 23, ele já escrevia um texto sobre a coquetterie, em francês, né? A coqueteria, né? A mulher ser coquete. Ele já mostrava essa ambiguidade né? Se é bonita, ela sofre, se é feia, ela sofre, ou seja, sempre existe uma forma da sua exclusão, né? Então, aqui nós, pelos comentários, tem 3 comentários que eu gostaria de dizer, né? Então, ser bela e ser feia é um problema para as mulheres. Engravidar, não engravidar é um problema para as mulheres, né? A sociedade cobra a mulher, né? E, ao mesmo tempo, não lhe oferece as menores condições, ou lhe oferece condições, não é? Vejam que foram as feministas, e eu me orgulho de dizer, porque participei desde 1975 que eu estou nessa luta, né? Que trabalho com a questão da violência das mulheres e outras políticas públicas, fui secretário de planejamento e outras funções aí no Estado, sem nunca ter deixado a universidade, sem nunca ter deixado de dar aula também, foram a luta do movimento social das mulheres, envolvendo mulheres, feministas, não feministas, trabalhadoras, que muitas vezes não têm nem consciência da importância que elas têm, que conseguiu, primeiro para o espaço público, para a esfera pública, trazer a conquista de 6 meses da licença maternidade. Porque quando da Constituição, que nós fizemos a carta aos constituintes em 87, e que mandamos para, na época, o deputado Ulisses Guimarães, a gente já solicitava, pelo menos, um período maior, e solicitava para os homens, e os homens não quiseram só 8 dias, depois que passou para 15. Vejam como essa, né? Então, a maternidade é ainda um grande elemento que, no geral, detona contra a mulher. E a outra, as hierarquias, não é? Eu não posso falar muito do direito, porque eu não conheço, mas as mulheres de ciência, né? Aonde que estão as mulheres na ciência hoje? A recusa dessa profissional que estudou numa grande universidade americana, né? A recusa, eu acho que aquele filme Uma Estrela Além do Seu Tempo, ele indica bem, né, daquelas astronautas e, sobretudo, de mulheres negras, como elas foram rejeitadas, que é uma história que tem um fundo verídico, né? Então, tudo que a gente tem vinculado a nós, do ponto de vista da socialização, de como nós somos vistas, é tudo visto como negativo, né? Então, é claro que eu não pude me deter em falar, é claro que existe o racismo institucional. Existe um racismo institucional em todas as instituições brasileiras, não só porque o processo de colonização brasileiro foi feito em cima da barbárie, da dizimação da população indígena, como em cima da mão de obra escrava, da mão de obra escravocrata, em que as mulheres serviam para, digamos assim, os prazeres de agradar os seus senhores, né? Eu orientei uma tese de doutorado que teve uma importância grande que eu vou citar o nome, que está em livro, se alguém se interessar, da professora Ana Eliese Tuller, que chama-se O Abandono da Paternidade, onde que ela mostra como nós temos que vai de 8% a 12% de filhos que só têm o registro da mãe, né? Aí que foi feito o trabalho que a gente fez nos cartórios, que ela fez nos cartórios, não é? Que filhos que só têm o registro da mãe e que ensejou aqui no Distrito Federal um programa pelo Ministério Público da criação da paternidade responsável, né? Quer dizer,
a Maria tem um filho, vai lá no cartório e registra, já que o cartório é uma concessão pública, né? E diz, o filho é meu, porque antigamente era filho ignorado, pai ignorado, né? Paternidade ignorada. Agora, de quem que é o filho? Ela diz, o filho, quem é o suposto pai? É o João. Aí o João recebe uma comunicação para ir lá reconhecer. O João não vai, recebe uma segunda comunicação. O João não vai, o cartório encaminha para o Ministério Público constrói uma ação que é o ônus da prova da paternidade. E o João vai ter que fazer o DNA, pena que a filha é muito grande, né? E tem falta de equipamentos e material para o João fazer e registra o nome do João. Depois ele que vai discutir se o filho não é dele. Entenderam? Então, criou-se no Brasil uma cultura ai, outra palavra que me fugiu, que eu escrevi dos filhos sem pai e mãe das escravas. Ai, Jesus, eu tô ficando velha mesmo, me esquecendo de tudo. E eu escrevi a apresentação do trabalho dela, e eu queria que ela colocasse o nome no livro, mas ela não aceitou, porque ela achou que podia ter um controle. Eu coloquei Brasil, um país de filhos da mãe. Porque é um país de filhos da mãe, não é? Dos filhos que até a Constituição de 88, vocês devem saber melhor do que eu, o filho era filho natural. A partir daí que ele pode ser registrado, né? Como filho legítimo, digamos assim, né? Então, a maternidade, ela também está voltada, como disse a colega, o salário está muito estruturado no racismo institucional, que necessariamente não é explícito, mas que está posto. Quem são as pessoas que ocupam as cadeias? Quem são as mulheres que mais sofrem violência? Quem são as famílias monoparentais? Quem são as mulheres que estão hoje nas atividades desempenhadas com menor acesso à escola, com menor salários iguais, etc. Quem são? Obviamente que são as mulheres negras, que já trazem, historicamente, uma situação de descaso, de abandono, de desigualdade, de exclusão. Essa é uma dívida histórica que o Brasil tem, que tentou recuperar com as cotas, mas que não vai recuperar. Eu também orientei uma outra tese de um economista do IPEA, que é o Rafael Osório, que ele faz uma curva e mostra que para a população negra chegar a um patamar de maior equidade com vários modelos estatísticos, etc., para chegar a uma equidade próxima às mulheres trabalhadoras brancas, precisa mais de um século. Né? Precisa mais de um século. Então, é claro que os salários estão todos centrados em cima disso, né? Que tem a diferença entre as mulheres, mas que entre as mulheres brancas e as mulheres negras, essa diferença é muito maior. É só ver, por exemplo, quantas mulheres negras hoje estão vinculadas a pagar a Previdência Social. Não chega a 10%. Né? Os homens negros chegam a 30%, as mulheres brancas chegam a 40 e poucos, e os homens brancos é que tem mais vínculo com a Previdência Social. Então, a situação é terrível. Né? Não sei se eu respondi. A Maria Silva, que eu guardei o nome, eu até pulei um pouco, porque ia ficar muito grande, mas eu até escrevi. Muitas mulheres, elas são socializadas nessa divisão sexual do trabalho, elas aceitam, e muitas vezes são culpadas pela família, etc., e elas levam isso para o trabalho. Elas nem se dão conta, elas levam para o trabalho. Ah, é assim mesmo, vou fazer isso, é uma tarefa menor e tal, e justificam. Eu estou muito cansada, eu estou muito isso, estou muito aquilo. Então, é claro que as mulheres têm algo a reaprender, de modo geral, né? A reaprender a cobrar essa partilha, né? A cobrar essa divisão sexual do trabalho, a cobrar esse tempo. Elas trabalham 22 horas nas atividades de cuidado e os homens só 11, né? E o que eles fazem nas 11 horas?
Ah, porque eu vou no supermercado, eu levar o menino na escola, eu sou um gourmand, então eu vou fazer um almoço no domingo. Quem é que vai lavar a louça? Quem é que vai lavar o banheiro? Quem é que vai botar a roupa na máquina para lavar? Somos nós. Então, muitas mulheres se acomodam e fazem isso, porque, afinal, meu marido, ele é juiz, ele é prestigioso, não sei o quê, não sei o quê, é um grande empresário. Eu tive uma colega que um dia eu tive um embate. Você quer ser feminista, seu marido é um grande empresário, tem 42, naquela época dos anos que a gente chamava amante, né? Todo mundo sabe na cidade que ele tem. E você fica ali por quê? Porque ele é rico, porque ele tem dinheiro, porque tu tem um carro do ano. O que é isso? Né? Então, não dá para dizer que todas as mulheres, por isso que eu digo, não dá para tratar a mulher como uma categoria única. Né? As mulheres são diversas. E nós, e o movimento feminista, tem que fazer a meia-culpa do ponto de vista que lutou e continuou lutando, mas não trouxe para dentro do espaço doméstico o mesmo compromisso e a mesma obrigação que as mulheres levam para o espaço do trabalho. Não trouxe para dentro. E nós, mulheres, temos que educar os nossos filhos. Ah, mas a minha roupa tem que passar. Passa, meu filho, põe na máquina. Ah, mas aprende. Né? É muito difícil isso. Eu tenho 2 filhos homens e uma filha mulher. Né? É difícil. Já tive muitos embates. Mas, para dizer a verdade, que, aliás, os 2 filhos são advogados, um só se deu conta quando ele teve filho. Aí sim, minha filha, aí ele teve que fazer o café, arrumar, mudar e tal, e tal, e tal. Né? A vida cobra. É claro que a vida vai cobrar. Agora, outros não se dão conta, e assim vai, né? Então, é claro que as mulheres têm que fazer uma revisão no seu papel, no seu desempenho, e parar com essa história da culpa. Eu tenho que trabalhar, eu trabalho 40 horas aqui, eu trabalho 40 horas ali, então você vai dividir. E você não vai só dividir comigo o almoço domingo, tu vai dividir comigo lavar louça, vai dividir comigo limpar o menino, vai dividir comigo. Eu fiz doutorado na França, morei 5 anos na França. As mulheres, elas tinham, minhas colegas, um dia de semana que elas tiravam para elas. Elas iam ao cabeleireiro, elas iam ao cinema, elas iam aqui e lá. Eu tive 2 filhos lá. E um dia me convidaram para ir junto. Eu digo, não posso, eu tenho que cuidar dos meus. O que é isso, Lourdes? Deixa com fulano, com o meu ex-marido, que também é advogado, que também fazia doutorado. Ah, não! Quando eu fui deixar, né, uma pequena discussão doméstica, mas acabou que deu certo até um certo ponto, porque depois ele seguiu o caminho dele, seguiu o meu. Mas é difícil. As mulheres têm que mudar, têm que mudar. E eu acredito nas novas gerações. As novas gerações que têm que começar desde a escola. E, finalmente, a lógica produtiva, claro. A lógica produtiva, que eu também pulei aqui no texto, porque ia ficar grande demais, existe um controle do corpo, um disciplinamento do corpo, que tem um autor muito conhecido, que eu não mencionei, que é o Foucault, Michel Foucault, que vai falar exatamente dos micropoderes do corpo, como o corpo tem que ser disciplinado, as mulheres não podem rir alto, não podem muitas vezes no banheiro, elas têm uma tarefa, né? Eu vejo, por exemplo, no trabalho que eu fiz no banco, é impressionante. As mulheres têm que ter aquela produtividade, e geralmente é uma produtividade que elas têm que cavar, não sei de onde, porque nem todo mundo todo dia quer fazer seguro, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Né? É uma produtividade cobrada insanamente, mesmo que elas tenham que ficar horas depois lá, trabalhando para poder dar produtividade. Essa produtividade, essa lógica da produtividade, é exatamente uma das lógicas que sustenta as relações de poder e a divisão sexual do trabalho. Certo. Desculpa que eu me empolgo um pouco e vou falar. Isso. A gente já está com... Eu saí aqui. Ai, Thaís, me ajuda aqui que eu... Aí. A gente está com o horário de 3h30, mas como a gente ainda tem um bloco de perguntas, se todos eu estou livre, posso ficar? Nós ficaremos mais uns minutinhos, então. Nós temos a Cássia Aparecida, que pergunta: doutora, acredita que quando as mulheres atingem cargos de mando e autoridade, elas têm uma visão de direção e comportamento diferente do masculino? E a Elaine Silva, considerando a ocupação dos cargos de confiança pelas mulheres, elas sempre representam mudança nas relações de poder?
E o Cleito Vosgrau lembra que nas nossas ocupações de função e cargos de confiança, que foi esse documento que a senhora citou e que eu encaminhei, que é a conclusão do comitê feminino aqui, a questão é que nós fizemos, foi feito essa relação das ocupações e cargos proporcional ao próprio gênero. E nessa proporcionalidade foi visto que dos homens, 83 a 71%, no caso das mulheres, tinham cargos em função, seja, como a senhora lembrou, tanto dos mais altos quanto dos mais baixos. Mas é uma proporção, em geral, boa, nós consideramos, em relação a muitos outros. E o Cleito, então, pergunta se isso seria comum em outras instituições. A senhora citou que o TST, que outros órgãos têm uma diferença maior. Então, assim, nós colocamos que no nosso tribunal, em relação ao número proporcional de mulheres e de homens, nós temos uma boa repercussão e um bom cargos de confiança ocupado por mulheres. A pergunta é se isso seria comum em outras instituições. E se nós também, aí eu acrescento, se nós poderíamos estar olhando os nossos dados com base nesse olhar que nós direcionamos, que seria justamente relacionar o número de funções com o número proporcional de mulheres que tem no tribunal. Bem, com os dados, eu talvez não tenha entendido direito, mas aquilo que me foi mandado, que eu posso até abrir aqui, eu verifiquei, aí, que tem a coluna do masculino e do feminino, eu verifiquei que a presença masculina é maior praticamente em todos os, né? Esses 83, 71 que tu está se referindo, eu não localizo no quadro que me foi mandado, tá certo? Pode ser que eu tenha uma leitura errada, e é bem possível, porque eu só fiquei naquele quadro. E a segunda questão é que eu não posso dizer, não posso afirmar, porque não tenho pesquisa, nos outros tribunais. Eu não conheço. Agora, pelas informações empíricas, até onde eu tenho acesso, a diferença é sempre em detrimento das mulheres. Porque eu tive muitos alunos do Ministério Público, tinha e tenho ainda, né? E a gente conversa sobre isso. Dos próprios tribunais, a presença das mulheres, os cargos, não é? Eles são sempre menor, a presença delas é sempre menor do que a presença masculina. A não ser, como eu disse, não é? No estudo da ENAP, que é da Escola Nacional de Administração Pública, que os DAS 1, né, que é o cargo com menor valor salarial e com menor prestígio, ele seja ocupado majoritariamente por mulheres, né? Então, isso existe. Então, a pergunta é, e aqui eu já respondo uma das perguntas aqui, mais mulheres significa o quê? Mais mulheres no comando significa que elas vão trazer uma mudança? Essa é uma tese que a sociologia política vem discutindo, porque há várias autoras no campo da sociologia política que trabalham com cenários da presença das mulheres na política, e as perguntas são: mais mulheres no parlamento, no Congresso, alteraria? Ou é melhor ter menos mulheres e de qualidade diferente? Então, pode ocorrer as duas coisas. Pode ocorrer que mulheres que chegam a postos de mando, inclusive para se garantir, para se assegurar, elas passem a reproduzir comportamentos masculinos. Por exemplo, a pesquisa que eu fiz com a funcionária do Banco do Brasil, uma gerente me disse, não, eu chego, eu tenho que colocar meu blazer na cadeira e falar grosso, porque senão ninguém me dá bola. Quer dizer, elas assumem determinados traços que são masculinos para poder, inclusive, ser reconhecida na autoridade. Tem outras não, que sem se alterar, que sem, né, não sei se vocês lembram daquela vez do comentário que foi feito para a ministra Werneck Sodré, que ela era sorridente, sem se alterar, ela trazia e praticava mudanças. Então, pode ocorrer as duas situações. Não dá para dizer que a tendência é uma ou a tendência é outra. Mulheres no comando, elas podem ser
desbravadoras de novos valores, como elas podem reproduzir, elas podem causar diferença, provocar diferenças, provocar rupturas, mas elas podem reproduzir comportamentos masculinos. Infelizmente, existem sim. E a pergunta da Ilane é um pouco similar, né? Se existe mudança das relações de poder, a mudança das relações de poder, ela ocorre em 2 níveis. Ela ocorre no nível da subjetividade e ocorre no nível daquele coletivo, né? No nível daquela comunidade, daquele coletivo, daquele grupo, daquela dinâmica daquele grupo, né? E as relações de poder, elas podem melhorar ou piorar. Não significa que a mudança ela vai se dar positivamente, né? E aí a gente tem alguns exemplos que podem indicar, não é, que determinadas mulheres elas têm uma socialização centrada em valores muito autoritários e elas acabam transmitindo aqueles valores autoritários no espaço de trabalho em que elas atuam. Então, elas são mais exigentes do que os homens, elas são mais controladoras do que os homens, elas exigem mais disciplinamento das mulheres do que os homens, exigem comportamentos na aparência e etc., do que os homens, exigem que no seu espaço de trabalho as mulheres subordinadas sejam todas brancas, não tenham mulheres negras, ou não tenham mulheres lésbicas, ou não tenham mulheres idosas, ou não tenham isso, não tenham aquilo. Então, existe sim. Existe processos de ascensão e, ao contrário, existe processos de manutenção e ao mais até, de aprofundamento de conservadorismo. É claro que hoje começa a ter, também citando aqui o Foucault, aquele olho panótipo, né, que é um olho ali que fica controlando essas mulheres do ponto de vista de que elas são, que elas podem vir a ser criticadas, etc. É o exemplo daquela desembargadora que criticou a vereadora que foi morta, como é o nome dela? Esqueci de novo. Não é? Que foi morta e que ela disse, não, ela era má vulgar, ensinou que ela era do tráfico, ensinou que ela era prostituta, etc. Né? Então, o que significa dizer, não é? Que elas podem, muitas vezes, usar do seu cargo, né? se vestir simbolicamente aquela capa preta do seu cargo e usar o seu poder, tanto em favor quanto em detrimento do avanço de relações mais equitativas, de relações mais igualitárias. Então, essa situação existe. Existe também, não só no judiciário, entre colegas, professores. Os homens são muito ciosos, né? Eu, por exemplo, fui diretora do Instituto de Ciências Sociais, da UNB, por 4 anos fui eleita. Eu tinha um colega que sentava, eu fui a segunda mulher, depois de mim não tem mais nenhuma. Ele sentava numa ponta, numa mesa comprida de uns 20 lugares, eu sentava numa cabeceira, ele sentava exatamente na outra. Tudo o que eu dizia, tudo, ele contestava. Por exemplo, ascensão funcional, mudança de um nível para outro, tem que fazer um processo, tem que colocar os comprovantes. Quem diz isso? Eu digo, está na lei, tá? Então, só me mostra a lei e a regra. Para sair do país, tem que ter o aceite do lugar que convidou, ou tem que ter uma sinopse do trabalho. Onde está a regra? Entende? Então, era, na verdade, uma contestação à minha condição de ser autoridade. No caso, eu era diretora e eu que ia assinar os processos, e ele não queria se submeter a mim. Então, muitas vezes, ele foi direto ao reitor. Um dia eu me encontrei com o reitor e disse, olha, professora, eu sou muito magoada com o senhor, porque, além de chegar na reunião do Conselho Universitário, o senhor nunca cumprimentou as únicas 6 diretoras que tem, como bom dia, colegas, né? Mulheres, bom dia a todas e bom dia a todos. O senhor sempre tratou nós do masculino, apesar de nós sermos minoria entre 28 colegas. E segundo, a gente tem uma série de procedimentos legais, de regras, não é? No meu instituto, e o senhor vem aqui o fulano de tal, e o senhor assina, e ele vai, fica esperando, ele está na Iugoslávia, ele está na Polônia, ele está na França, não. Quem é que assinou os papéis? O reitor.
Aí ele ficou desse dia em diante. Agora, isso precisa fazer um enfrentamento, né? Eu fiz o enfrentamento. É claro que ele me marcou, né? Me marcou. Quando pedi a transferência, quando pedi, como eu também tive, que eu pedi algumas questões de transferência de funcionário de recursos, né? A resposta veio também, né? Seu, como se diz, né? Não devia nada para ninguém, né? Então, mas existe, lamentavelmente existe. Então tá, professora, chegamos ao fim. Gostaríamos de estender essa boa discussão. Obrigada pelo que a senhora aceitou o nosso convite. Obrigada pelas suas instigantes reflexões. Creio que vai repercutir muito entre os servidores, entre as servidoras. Toda essa discussão vai nos permitir, nos nossos programas, nos nossos comitês, nós também estarmos atentas a isso. E creio que com a questão quantitativa, a senhora deixou um alerta muito importante. Então, nem sempre a questão quantitativa ela deve ser vista como exclusiva, ela deve nos representar, mas também nós vermos qualitativamente o que esses dados estão dizendo. Então, assim, estou terminando essa fala, essa palestra, mais uma vez agradecendo a senhora por ter aceitado o nosso convite, também a nossa equipe do SEDUC, que esteve em toda a nossa transmissão, e a todos os servidores, mais uma vez que façam a sua presença virtual, não esqueçam de fazer, e desejo a todos ainda uma boa tarde. Eu também só queria agradecer, eu acho que a todas as pessoas que nos escutaram, pela sua generosidade da escuta e pelo brilhante trabalho que a Cláudia, aí, juntamente com a sua equipe, a equipe técnica, etc., dizer que eu estou às ordens. Para mim é um dever, como servidora pública, não é? Poder contribuir e trazer alguma possibilidade de reflexão para as colegas, né? Espero ter provocado aí, instigado algumas futuras reflexões, tá certo? A próxima vez vou escrever tudo para não me esquecer de nenhuma palavra. Arielle Franco era o nome da vereadora que foi morta, tá certo? Tá certo, doutora. Então, era isso, tá? Muito obrigada e tenham todo uma boa tarde, tá certo? Tchau. Tchau, boa tarde.